Olá, eu sou a Catarina Aguiar, colaboradora da Projetou, e estou aqui hoje para falar sobre planta de situação e localização com o guia do básico ao avançado. O vídeo é referente ao texto do blog e o link dele e de todas as outras redes sociais da Projetou vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo. Antes de começar, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal, pois toda terça e quinta saem novos conteúdos aqui que vão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. Este vídeo está estruturado da seguinte maneira: o que deve conter em uma planta de situação, sendo simbologias de representação gráfica, curvas de nível existentes e projetadas, indicação do norte, indicação de vias de acesso, áreas edificadas, denominação dos diversos edifícios ou blocos, construções existentes ou demolições futuras, escalas, notas gerais, desenhos de referência e carimbo. Quais são as escalas mais utilizadas para a planta de situação? Qual a diferença entre planta de situação e localização? O que deve conter em uma planta de localização, sendo indicação de vias, perímetro do terreno, indicação de limites externos das edificações, eixos do projeto, denominação das edificações. Quais são as escalas mais utilizadas para a planta de localização? O que precisa ser pensado antes da elaboração da planta de situação e localização, sendo iluminação natural, ventilação natural, topografia do terreno, normativas para elaboração de planta de situação, sendo recuo, gabarito, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade. A planta de situação é como uma contextualização visual do seu projeto com o foco de mostrar a localização do terreno e a posição de sua edificação dentro do lote. Nesse sentido, é de extrema importância que ela seja um desenho claro e objetivo, facilitando a compreensão e, consequentemente, a aprovação nos órgãos superiores. A aprovação de um projeto é vista como uma das últimas etapas para os arquitetos e engenheiros, mas um dos desenhos mais importantes para garantir que tudo vai sair como planejado é a planta de situação. Portanto, preparamos esse vídeo com um guia explicando tudo o que você deve saber para elaborar uma planta de situação. Seguindo o exemplo de planta de situação que temos ao lado, você deve mostrar uma vista superior do lote com a volumetria da sua edificação, o formato do lote, as ruas que dão acesso ao seu projeto e, no caso de plantas de situação de projetos urbanos, o entorno imediato, com um esboço simples dos quarteirões vizinhos. Para plantas de situação de projetos rurais, são necessárias mais algumas informações, além da localização do lote e das vias de acesso. Você deve marcar riachos, pontes, áreas de vegetação ou proteção ambiental, caso existam. E por esse motivo, para projetos rurais, é comum que escalas maiores sejam utilizadas para que toda a área necessária seja mostrada na prancha. E o que deve conter em uma planta de situação? A NBR 6492, norma indicativa da representação de projetos de arquitetura, especifica que a planta de situação deve conter as 9 etapas seguintes: simbologias de representação gráfica, curvas de nível existentes e projetadas, indicação do norte, indicação de vias de acesso, áreas edificadas, denominação dos diversos edifícios ou blocos, construções existentes ou demolições futuras, escalas, notas gerais, desenhos de referência e carimbo. Apesar de você estar familiarizado com seu projeto, lembre-se de colocar no lugar da pessoa que não conhece seus desenhos. O que ela precisa saber? No anexo da NBR 6492, tem o padrão de todas as simbologias que você deve utilizar, como os acessos, o norte, os níveis e as indicações de corte. Caso seu terreno possua curvas de nível existentes, você deve marcar a posição e o nível de cada uma delas. Por outro lado, se você tiver projetado ou alterado alguma curva de nível, é necessário marcar e indicar quais são projetadas e quais são existentes. Todas as plantas precisam marcar o norte para que se tenha uma compreensão completa do seu projeto, e isso não exclui a planta de situação. Também falaremos sobre como a posição do norte influencia na volumetria do seu projeto aqui. Para projetos urbanos ou rurais, é necessário mostrar as vias de acesso e o esboço dos quarteirões vizinhos, indicando os respectivos equipamentos urbanos existentes. Você deve indicar todas as áreas cobertas existentes no projeto e, para facilitar a leitura, pode adicionar de acordo com a sua setorização, mostrando qual setor está presente em cada bloco edificado.
Como citado no item 5, você tem que denominar cada área coberta e pode fazer isso de maneira geral, indicando qual o bloco principal, qual o setor público, privado, de uso geral ou específico, de acordo com o projeto. Caso o seu terreno possua alguma edificação, você deve identificar ela com uma achura diferente e indicação escrita, descrevendo se essa edificação receberá um novo uso ou deixará de existir. A planta de situação precisa de escalas diferentes dos demais desenhos que compõem um projeto executivo, já que ela precisa mostrar o contexto urbano ao seu redor. Por isso é essencial dizer qual escala você utilizou, e isso vai variar de acordo com o tamanho do seu terreno. Por último, mas não menos importante, você tem que colocar o máximo de informações possíveis para compor a sua prancha, e isso abrange não somente informações sobre o terreno, mas sobre o projeto como um todo. Por exemplo, no carimbo você deve dizer quantas pranchas compõem o trabalho, quem é o autor e qual desenho está sendo mostrado naquela folha. Agora vamos falar sobre quais são as escalas mais utilizadas para a planta de situação. As escalas mais utilizadas são entre 1:2000 e 1:500 em projetos urbanos e entre 1:1000 e 1:10.000 para projetos rurais, onde os terrenos são mais extensos. Nessa altura, nós já sabemos que a planta de situação mostra uma contextualização urbana do terreno e, por conta disso, precisa mostrar o seu entorno imediato. Mas qual a melhor escala? Primeiro, você deve analisar o porte do seu projeto e comparar com as escalas que está utilizando nas plantas baixas, pois a planta de situação precisa mostrar muito mais, logo a escala precisa ser maior. Agora, com a escala escolhida, você precisa configurar as layers no seu ambiente de trabalho, seja o Revit, ArchiCAD ou AutoCAD, assim como o tamanho das fontes para que fique proporcional ao desenho e seja legível. Na NBR 6492, você encontra um esquema de espessuras de linhas e fontes para diversas escalas, mas para facilitar, preparamos uma tabelinha para você. Agora sobre qual a diferença entre planta de situação e localização. A planta de localização, também conhecida como planta de implantação ou planta de locação, é bem semelhante à planta de situação, porém é representada em uma escala maior, possibilitando mais detalhes e informações no desenho, como vegetação, piscinas, muros e cercas. É muito comum confundir os dois desenhos, já que a planta de localização também é uma vista superior do terreno e contém informações bem parecidas. Todavia, no projeto executivo, essas informações devem estar bem separadas para cada desenho. O foco da planta de situação é localizar o terreno no entorno e a edificação dentro do terreno. Já a planta de localização tem como foco principal dar mais informações sobre a edificação, com cotas de amarração mais próximas e detalhes de dentro do lote, como jardins e caminhos. A NBR 6492, que citamos nos tópicos anteriores, também fala sobre a planta de localização. Vamos citar os 5 pontos principais do que deve conter na planta de localização em um projeto executivo, além dos pontos em comum com a planta de situação, que você pode ver aqui. Indicação de vias, perímetro do terreno, indicação de limites externos das edificações, eixos do projeto, denominação das edificações. Vamos falar primeiro sobre indicação de vias. Além das vias de acesso, você também deve mostrar elementos projetuais, como vias internas, estacionamento, áreas cobertas, taludes e platôs. Já citamos aqui que você precisa localizar bem o seu terreno, e isso inclui mostrar os marcos topográficos, cotas gerais e os níveis principais. Você precisa mostrar todos os recuos e afastamentos da edificação, e é sempre bom lembrar que tudo deve ser cotado. Caso a sua edificação tenha forma curva, você deve sempre marcar os eixos e cotar em relação a um ponto de referência. Dessa forma, se torna mais fácil a compreensão de onde a edificação está localizada dentro do terreno. Sabendo da complexidade do seu projeto, para compatibilizar a leitura de todas as pranchas, você deve denominar cada área coberta na planta de localização. Lembre-se também de denominar edificações existentes no seu terreno, caso existam, e colocar na legenda se serão mantidas ou demolidas. Agora, quais são as escalas mais utilizadas para a planta de localização? A planta de localização tem uma vista superior similar de outras plantas entregue no projeto executivo,
como a planta de cobertura e as plantas baixas. Dessa forma, a escala mais comum é a de 1:100, pois permite uma leitura com um certo nível de detalhe sobre a edificação. O processo de criação de um projeto pode variar muito para cada pessoa, mas existem alguns pontos que precisam ser considerados antes de elaborar sua planta para deixar o projeto mais viável e sustentável. Listamos os 3 principais fatores que precisamos levar em consideração antes de construir uma planta de situação e localização. O primeiro deles é a iluminação natural. O sol pode ser um inimigo no conforto térmico de certos ambientes, mas usado de maneira inteligente, ele é um forte aliado do seu projeto, não somente na questão do conforto, mas na economia e na sustentabilidade. Verifique o posicionamento da luz do sol de acordo com o norte do seu projeto e dessa forma faça a disposição dos ambientes aproveitando a iluminação natural desejada para cada local, de modo a deixar a construção mais eficiente e sustentável. Além disso, é necessário que você pense em todos os possíveis pontos negativos para prevenir e evitar dores de cabeça futuras. Uma das maneiras mais eficazes é utilizar técnicas de sombreamento e materiais que filtram a incidência direta do sol, controlando a quantidade de calor que entra na edificação. Sobre a ventilação natural, dependendo do tipo de edificação, podem surgir alguns desafios para o uso da ventilação natural, como, por exemplo, edificações com subsolo. Nesse caso, você pode optar por poços de ventilação e iluminação natural. Eles podem ser usados como rasgos na laje, em áreas livres na planta, ou você pode optar por subir até 1 metro do seu pavimento térreo, possibilitando o uso de janelas altas no primeiro subsolo. Independente da técnica utilizada, é sempre importante levar em consideração a entrada de ar renovado e a saída do ar quente, deixando a edificação mais agradável e principalmente mais sustentável. Por último, temos a topografia. Por mais que esse tópico pareça complicado, você vai ver que vale a pena para um resultado mais econômico, viável e agradável. Se o seu terreno possui declives ou aclives, não se desespere. É possível usar isso a seu favor. Para um melhor aproveitamento da área útil do lote e menos gastos e dores de cabeça com o remanejamento da terra, você pode se apropriar dos diferentes níveis do terreno para criar diferentes níveis na edificação. Dependendo da diferença dos níveis e do tipo de edificação, você pode criar ambientes externos sombreados pela própria edificação ou aproveitar as divisões para setorizar ambientes internos. Antes de iniciar a sua planta de situação, não se esqueça de olhar também o plano diretor e a lei de zoneamento do seu município. Esses documentos listam o que é permitido na área que o projeto está sendo proposto. Então, para garantir que seu projeto é viável e será aprovado, você terá que seguir o que o plano diretor e a lei de zoneamento do seu município permitem. Na prancha que você irá apresentar a planta de situação e localização, é necessário mostrar alguns cálculos para provar que seu projeto está de acordo com o que é permitido pela legislação local. Preparamos uma explicação sobre cada um desses cálculos e vamos tentar te ensinar como realizar. Os recuos são afastamentos que uma edificação precisa ter dos limites do lote em que está inserida. Os valores mínimos de recuo são definidos de acordo com o plano diretor de cada município. A prefeitura define os valores mínimos de recuos frontais e laterais para cada zona da cidade, baseado principalmente na classificação das vias de acesso do terreno. Sempre que você iniciar um projeto, lembre-se de consultar o plano diretor para saber quais valores de recuos indicados para o local onde o seu terreno está. Afinal, somente após isso você pode definir as áreas edificadas do seu projeto. O gabarito é um índice urbanístico que também varia de acordo com o plano diretor ou a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo de cada município. Esse índice determina qual a altura máxima permitida para uma edificação naquele terreno, com base nas edificações do entorno, adensamento regional ou áreas de proteção ambiental, por exemplo. A altura é medida a partir do pavimento térreo até a cobertura. A taxa de ocupação é um dos índices mais importantes que devem constar na sua planta de situação. E isso porque ela é uma determinante no controle do crescimento urbano e influencia diretamente na aprovação do seu projeto. O cálculo é muito simples, mas alguns pontos podem te confundir. Então vamos listar o que você deve lembrar antes de fazer o cálculo de taxa de ocupação.
O cálculo leva em consideração a projeção da sua edificação, ou seja, em vista aérea, toda a área coberta conta. Você deve calcular a área sempre pelo contorno do perímetro da cobertura da sua edificação, de preferência em planta de situação ou localização, pois assim você consegue ver toda a área edificada, não só o térreo, mas possíveis pavimentos que passem dos limites do primeiro pavimento. O número de pavimentos não é relevante, você só precisa de projeção de toda a área coberta do seu projeto, mas não importa a quantidade de pavimentos. Se o beiral for menor que 1 metro, ele não entra nessa conta. Bom, agora que você já está ligado nesses pontos que poderiam te confundir, vamos à fórmula. A taxa de ocupação é a área total coberta dividida pela área total do terreno. Vamos ver um exemplo. Se você tem um terreno de 10 metros por 20 metros, você tem uma área total de 200 metros quadrados. A sua edificação tem um total de área coberta de 70 metros quadrados, ou seja, a sua taxa de ocupação é 35%. Ao lado segue um passo a passo para você entender como calcular a taxa de ocupação. O coeficiente de aproveitamento usa a área total da edificação de um jeito diferente da taxa de ocupação. Nesse cálculo, você considera todos os pavimentos. O resultado desse cálculo indica qual a área total que pode ser construída dentro do lote e aqui vale tudo. Então, preparamos mais uma listinha para você não se confundir na hora de calcular o coeficiente de aproveitamento. Você pode considerar toda a área construída no terreno e isso significa contar com cada um dos pavimentos. O subsolo não entra no cálculo de coeficiente de aproveitamento, só contam áreas construídas acima do nível do solo. Toda a área coberta conta, toda a área descoberta é desconsiderada, mesmo que seja área útil. Ou seja, piscina não conta, mas deck coberto conta. Vamos usar o mesmo exemplo do tópico passado, mas dessa vez vamos considerar que a edificação possui 5 pavimentos e um subsolo. A área total do terreno continua sendo 200 metros quadrados, mas a área total da edificação passou para 350 metros quadrados, pois multiplicamos os 70 metros quadrados por 5, que é o número de pavimentos. O subsolo não entra na conta. A fórmula para o cálculo de coeficiente de aproveitamento é mais simples do que o de taxa de ocupação. Aqui basta dividir o valor da área total da edificação pelo valor da área total do terreno. Os documentos de cada município determinam os valores do coeficiente de aproveitamento de cada zona da cidade. Dessa forma, os cálculos são feitos para conferir se o seu projeto está de acordo com as normas determinadas e se está apto para aprovação. Por fim, o último índice que vamos mostrar é a taxa de permeabilidade, que significa o total de área que permite que a água da chuva chegue até o solo, penetrando e evitando possíveis alagamentos ou acúmulos de água. O valor estabelecido pelas normas pode variar bastante, já que essa taxa é medida de acordo com o adensamento do entorno do lote, ou seja, é possível que em uma mesma cidade a taxa seja de 15% para um lote e 40% para outro lote. Então lembre-se de sempre verificar. Para evitar que você faça o cálculo de taxa de permeabilidade errado, vamos listar os pontos que você deve prestar mais atenção. A área permeável deve ser completamente livre para absorver a água da chuva, ou seja, se em planta uma determinada área esteja livre, mas existe um subsolo ocupando essa mesma área, ela não é permeável. Apesar de que terraços, jardins e outras soluções similares sejam ótimas opções sustentáveis, elas também não contam como área permeável, já que a água da chuva será coletada ou redirecionada. Existe um valor mínimo para a taxa de permeabilidade, mas considere deixar mais áreas livres permeáveis. O cálculo consiste em multiplicar o percentual permeável permitido pela área total do terreno, e dessa maneira você chega na área mínima permeável. Em contrapartida, a fórmula inversa permite que você descubra qual a sua porcentagem de área permeável. Dessa forma, basta dividir a área permeável pela área total do terreno e depois é só transformar em porcentagem multiplicando por 100. Então vamos lá. Se o nosso terreno de 200 metros quadrados tem somente 70 metros coberto, temos 130 metros quadrados de área permeável. Qual a taxa de permeabilidade? Temos então o cálculo ao lado. Mas, se antes desse cálculo eu preciso saber qual a área mínima permeável que eu preciso ter no meu projeto e eu tenho o valor de 20% de taxa de permeabilidade mínima determinado pelo município, o cálculo seria esse mostrado ao lado.
Prontinho! Agora você já sabe tudo o que precisa para compor o quadro de áreas e índices urbanísticos da sua planta de situação e localização. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal, pois toda terça e quinta saem novos conteúdos aqui.